Oi pessoal, tudo bem? Após as explicações que eu dei no outro vídeo, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, na prática, né, como que a gente vai fazer esse desenho à mão na prancheta, utilizando então os nossos instrumentos de desenho técnico, tá bem? Tem aqui o meu esquadro, né, a gente vai trabalhar na escala 1:50, né, a escala verdinha aqui, né, no meu caso ele tem essa cor verdinha, não sei o de vocês, então olhem aqui, ó, a escala 1:50 e os dois esquadros. Eu tô usando aqui mostrando, né, o esquadro de desenho técnico e o outro, aquele mais básico que a gente usa lá no ensino fundamental, para mostrar para vocês que acima de tudo é muito importante a gente utilizar aqui esse ângulo reto, né? Então, lógico que na hora de traçar, né, na hora de fazer o desenho, eu preciso de um instrumento, né, com maior precisão. Então, vou precisar do desenho técnico, né, do instrumento para o desenho técnico. Mas nessa situação, né, de pandemia, que a gente de repente não tem todos os instrumentos adequados em casa, vale a gente apelar para esse daqui que é o mais basiquinho, né? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai usar ele, né, para apoiar e fazer simplesmente o traçado das linhas, né, a marcação onde vai estar sendo feitas as linhas em linhas paralelas, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, eu preciso dimensionar, ter a noção total do meu desenho. A gente tem aí uma imagem que eu passei para vocês, ela tem 6,50 por 8,90. Então, eu vou olhar aqui, ó, a medida maior, tá? Meu 8,90. Onde que vai dar? 8,90 vai dar aqui, tá? Então, eu consigo ter uma noção, né, do meu desenho e vou colocar aí de uma maneira que ele fique centralizado na minha folha, né? Então, visualmente, eu vou colocar aqui. Eu poderia, inclusive, medir, né? Bom, essa folha, na escala 1:50, ela tem 14, deixa eu ver. 14,87, praticamente, tá? Então, poderia fazer as contas no papel e aí colocar bem preciso, né, quanto que eu vou deixar de cada lado. Mas não é o caso agora, tá? Eu vou pedir para que vocês centralizem de uma maneira visual. Então, a gente vai marcar os 8,90, a gente tem a noção de que é essa dimensão aqui, né, mais ou menos aqui, e a largura dele 6,50. Então, 6,50... tá? Tá marcado aqui. Então, eu sei que é essa posição. A partir daí, eu começo a traçar. Bom, então, eu vou ter o desenho mais ou menos por aqui, né? Mais ou menos por aqui. E meus 8,90, mais ou menos por aqui, assim, né? Daqui até lá, tá? Tudo muito bem fraquinho, pra quê? Para que o desenho não fique sujo, o desenho não fique poluído, né? E aí, eu vou começar a traçar. Então, olha só, no meu caso aqui, ó, tem uma pranchetinha que ela tem, ó, essa régua fixa aqui. Professora, eu não tenho essa prancheta, o que que eu faço, né? Eu sugiro que vocês fixem o papel aí na mesa de vocês. Vocês podem usar a régua, né, a régua tradicional, fixando então o desenho sobre o desenho, né, sobre a folha aqui, vocês podem colocar, ó, por exemplo, chega aqui na margem da folha e fixa a régua de 30 centímetros que vocês já têm, né? Ela vai ter essa mesma função que tem aqui, ó, a barrinha fixa, tá bem? Então, olha só, eu vou começar, né, vou traçar lá minha primeira linha, muito bem fraquinho, tá? Talvez aí vocês quase não conseguem perceber, né? E aí, a partir dessa, eu realmente vou marcar a medida correta, que é o meu limite de 8,90. Então, vou marcar aqui 8,90, tá? Fiz só um pontinho, mal dá pra ver, pessoal. E aí, né, tô encostando lá naquela minha reguinha, que já tá fixada, né, pra traçar no paralelo. Então, as duas retas aqui, elas estão bem paralelas, tá bem? Agora, eu falei que eu tenho que marcar nessa distância 6,50, né? Então, eu tinha dimensionado mais ou menos os 6,50, vai dar aqui, olha, a minha marcação lá agora tava bem ruinzinha. Então, eu acho que pra ficar mais ou menos centralizada, eu deveria estar começando por aqui, tá? Então, vou pegar. Nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou usar esse esquadrinho aqui, ó, de apoio,
centralizar aqui para vocês verem. Vou colocar ele aqui de apoio, tá? E aí eu venho com esse outro esquadro para começar a traçar. Essa primeira linha não tem uma posição muito precisa, né? Porque a marcação é dela, né, para próxima dos 6,50. Mas eu fiz aquela marcação inicial só pra gente ter aí de uma maneira um pouco mais centralizada na minha folha. Então, vou marcar a partir dela, sim, os meus 6,50. Tá? Marquei os 6,50 aqui, mantive o meu esquadro lá, ó, bem certinho, né? E deslizando agora o outro, ó, eu precisava era fixar minha prancheta, isso sim. Porque ela tá sambando aí no vídeo pra vocês, né, pessoal? E aí aqui eu vou ter a marcação, né, dos meus 6,50, tá bem? Vou traçar aqui de novo. Então, tudo muito bem fraquinho. Eu acredito que vocês consigam visualizar aí no vídeo, tá? E aí, qual que vai ser a minha próxima etapa? Eu vou fazer uma malha mostrando onde que vão estar posicionadas minhas paredes. Então, olha só, a gente sabe que as paredes externas, elas têm 25 centímetros de espessura. Então, é isso que eu vou fazer. A partir daqui, eu vou marcar, então, os pontos 25, né? 25 centímetros para cada lado. O bom é da escala, na escala 1/50, a gente tem uma precisão muito boa, né? Para marcar os 25 centímetros, ele tá lá exato, né? Se fosse na escala 1/100, eu deveria estar marcando os pontinhos entre o 10 e 20, né? Desculpa, entre o 20 e 30, né? Para fazer o 25. Então, aqui ele tá preciso. Eu vou marcar os meus 25 de cada lado. Vou usar a partir do meu pontinho aqui para ficar mais preciso. Tá? E aí, eu venho traçando com o meu jogo de esquadro todas essas linhas paralelas, né? Então, olha só, né? Bem fixo aqui, ó, né? Cuidado, porque se tiver um pouquinho desviado aqui, ó, né? Se eu tiver qualquer sujeirinha que não deixe me encostar bem na minha régua, eu não tenho essa precisão, né? Então, tá lá bem marcado, aí eu venho com esse daqui e vou marcar, e vou traçar. Confesso que aqui eu não tô numa posição muito confortável, pessoal, porque eu gostaria de manusear melhor, de aproximar mais a minha vista, tenho que deixar a câmera tá na minha frente, né? Então, mas vocês conseguem traçar isso de uma maneira mais adequada. Então, professora, mas você tá fazendo, né, essas linhas sobrepostas, né? Nesse momento não tem problema, porque depois eu vou apagar e vou deixar só o que resta, né? Só o que realmente importa para o meu desenho. Eu tô fazendo isso de uma maneira muito preliminar, né? De uma maneira inicial, para vocês entenderem o desenho arquitetônico. Depois que eu já tenho um certo domínio, claro que eu não preciso fazer esse cruzamento, né? Eu posso deixar um desenho mais limpo, mas eu tô fazendo aqui para vocês entenderem, inclusive, a organização das informações. Então, olha só, todas as paredes externas eu tinha de 25 centímetros, e as paredes internas, elas têm 15, né? A gente não tem aí muito alinhamento, então vamos marcar agora aqui, ó. Vamos entender, vamos girar, né, a posição que a gente tinha lá no desenho de vocês. Eu mostrei para vocês o desenho, né, nessa posição, tá? Então, vamos colocar assim, deixa eu ver. É que pra imagem aqui, eu imaginei que na horizontal ficaria mais fácil, mas não tem problema. Então, a gente tem uma cozinha de 2,85 por 2,65, desculpa. Então, eu vou marcar aqui, ó, nessa posição daqui pra cá, a cozinha tem 2,85. Então, 2,50, 60, 70, 85, né? Um pontinho bem pequenininho. E esse trechinho aqui da parede, ela tem 25, né? Porque uma parte só da parede que ela seria considerada aí uma parede externa.
Então, vou marcar os meus 25 aqui, tá? E ela vai chegar a 2,65 nessa posição aqui. Então, daqui pra cá, 2,50, 65. E aí, ela tem 15, né? Então, se 65, 75, aí vem aqui, ó, meus 15 centímetros, tá? Então, eu vou marcar essa posição. Sempre essa aqui tá mais fácil quando eu já tô partindo da posição da minha régua que tá fixa, né? O desenho, ele tem que passar bem em cima do pontinho, tá, pessoal? Como eu falei aqui, pra mim, ficou um pouco ruim pela visualização ser sobre a câmera, né? E aí, vocês vão traçar. Agora, eu tenho que traçar essa daqui, vou usar a paralela. Como eu falei pra vocês, né? Como eu tenho essa daqui, esse esquadro com menor precisão e esse com maior precisão, claro que se você tiver, né, só os dois dessa maneira, você vai usar esse tipo de esquadro, não tem problema. O ideal seria a gente ter os dois esquadros de desenho técnico, tá? E aí, eu vou marcar aqui, fazer a minha marcação. Apesar de que essa parede, ela não vai ter toda a extensão pelo lado de fora com a 25. Ela tem uma parte 15 e outra 25. Então, eu vou marcar aqui primeiramente. Porque depois, a parte de fora, que corresponde à lavanderia, a gente tem... Deixa eu verificar aqui. R$1,60, tá? Lá de fora. Então, ó, aqui de fora... Deixa eu virar assim. Aí, não dá pra vocês verem a minha medida, né? Mas aqui é 1,60. Então, até esse momento, até essa minha marcação, eu vou ter aqui, ó, a parede de 25, tá? Então, essa espessura aqui, ó, dos 25 vem até aqui. Voltando lá, fazer minha paralela. O espaço entre a minha prancheta e o meu tripé aqui, para considerar, né, a minha câmera um pouquinho mais alta, enfim, ficou tudo apertadinho, né, pessoal? Tudo no improviso. Mas eu espero que vocês compreendam, que esteja visível aí para vocês. E agora sim, essa paredinha também trata-se da parede do dormitório, que ela é externa, ela também tem 25. Então, vou marcar ela aqui, 25, porque depois essa parte interna, ela passa a ser com 15 centímetros de espessura, né? Então, a gente tem que dar uma ajustadinha aí, né? Uma hora com 25, outra hora com 15. Então, esse trecho aqui, né? Vocês conseguem ver aí, pessoal? Acho que dá, né? Olhando aqui pela imagem, tá tranquilo de observar. A gente vai ter o quê? Na escala 1/50, então esse trecho, ele vai ter 15 centímetros de espessura e não os 25, né? Muda a paredinha, porque essa parede aqui, ela passa a ser uma parede interna. E ela vai ter uma continuidade aí durante toda, né, por toda a extensão do dormitório. Então, pra ficar mais fácil, pra eu marcar ela até o final, eu vou marcar o dormitório, né? O meu dormitório, ele já tá lá na minha cota, né? Tá bem facinho de ver. Ele tá com 3 metros. Então, a gente vai marcar aqui, ó, dessa parede pra cá, os 3 metros. Pra não ficar virando meu escalímetro aqui, ó. Vou fazer a conta, né? 8. Então, aqui, tô no 9, ó. 1, 2, 3, tá? Como eu falei, meu espaço aqui tá limitado. E aí, eu sei que eu vou ter a paredinha do meu dormitório de 15 centímetros de largura. Então, a paredinha do meu dormitório, 15 centímetros, tá? E aí, essa parede, ela vai chegar, né, com uns 15 centímetros até essa daqui. Então, vamos lá, marcar o meu esquadro pequenininho, bem posicionado, bem fixo aqui, né, pra ter certeza de que minha reta aqui vai sair bem paralela. Essa linha que eu tinha interrompido aqui, eu vou prolongar ela. Prestem bem atenção, bem cuidado para que a paralela, para que a continuação fique correta, né? Então, olha só, aqui eu tenho a cozinha, aqui eu tenho a área de serviço, aqui eu tenho um dormitório, né? A gente vai ter o banheiro aqui, né? Qual é a medida desse banheiro? Ele tem aqui, ó, da cozinha para baixo, 1,80. Deveria
ficar aqui bem paralelo, né? Eu até vou prolongar essa linha, porque ele fica alinhado com o banheiro e a parede do banheiro e do dormitório. Depois a gente vai até checar, eu vou medir isso e verificar se tá batendo lá 1,80. Bom, aqui eu acho que eu já errei, hein, pessoal? Então, olha só. Eu tenho aqui minha cozinha, tenho o banheiro com 1,80. E a profundidade desse banheiro, olha só, uma medida que ficou faltando pra vocês, hein? Essa distância aqui, ó, 1,70. Um 50, 60, 70, aqui, ó. 1,70 com 15, né? Deve me sobrar 1 metro aqui, ó. Tá? Esse 1 metro aqui de corredor e os 15 centímetros da parede, e o restante vai ser o meu banheiro. Então, fixei lá. Olha só, já vão surgindo os ambientes, né? Agora só falta eu marcar o quê? O meu dormitório, né? Quanto que tem o meu dormitório? Ele tem 2,30 de largura, né? Esse aqui é um dormitório e o outro dormitório tá aqui, ele tem 2,30 de largura. Quanto que sobrou aqui, né? Deveria ter 3,65. Vou checar. Exatamente, ó. 3,50, 65 tá aqui, tá? Então, vou marcar os meus 2,80. Depois eu tenho 15 centímetros de parede. Desculpa, pessoal, é 2,30. 2,30 com 15 centímetros de parede, tá? Deixa eu apagar esses pontinhos aqui. Ainda bem que eu faço tudo muito bem fraquinho, né? Pro meu desenho não ficar sujo, né? Tudo bonitinho. A limpeza do desenho é fundamental, pessoal, e isso realmente conta muita nota, né? Limpeza, organização, então vocês têm que caprichar aí, tá bem? Mesmo, olha, nas condições mais diversas, né? A gente não pode deixar aí alguns critérios a serem passados para trás. Então, olha só, pessoal. Tá aqui, ó. Conseguem perceber? Né? Dá um zoomzinho aqui pra vocês. A minha malha está pronta, né? Com essa malha pronta, professora, eu já posso passar a lapiseira 09, então, em toda essa parede? Não, né? Agora, a gente tem que posicionar as portas e janelas. Elas estão bem marcadinhas aí pra vocês, né? Lembra que a gente tem sempre a distância de 10 centímetros da parede até o começo das portas, né? Todas as portas de 80, exceto a do banheiro, né? E o posicionamento das janelas, que eu padronizei em 1,60, até para ficar mais fácil, pra gente não ter uma variação muito grande, né, de dimensão de janela, e a do banheirinho aqui que vai ser menor, tá bem? Então, vamos lá. Marquei 10 centímetros, marquei 80 centímetros, né?
Depois eu tenho uma janelinha a 45, daqui pra cá 45, aí eu tenho uma janelinha de 1,60, 1,60, né? Depois, nessa parede eu não tenho mais nada. Então, fixei aqui. A parede do banheiro, a janela do banheiro, ela tá distante dessa parede 10 centímetros e ela tem 80, né? O meu recorte aqui. Então, vamos lá. 10 centímetros e depois ela tem 80, tá? Nessa parede é a única marcação que eu tenho. Nessa parede aqui, né? Eu vou ter os 25, dos 25 eu vou ter 63. Na verdade, é 62,5, né? Se a gente for fazer o cálculo ali. Então, vamos marcar esse 62,5. Isso aqui é 65, 62,5, tá bem no meio aqui, tá? E aí, eu tenho uma janela de 1,60. E se eu marcar aqui, vai ter que dar os mesmos 62,5, ok? Então, vamos marcar isso daqui. Aqui, na verdade, eu tenho um pilar, né, ó. Isso aqui vai ser um pilar, isso aqui vai ser a parede, né? E agora a gente tem que, então, colocar as janelas nessa parede aqui, as duas janelas. A gente tem, a partir do lado interno, 70 centímetros, daqui pra cá, 70 centímetros. R$ 1,60. E a outra janela, né, do outro dormitório, ela tá a 1,03. É a mesma situação aqui, na verdade, seria 102,5, né? 102,5, se a gente considerar aí todas as medidas de uma maneira mais precisa. Então, eu tenho 0,2,5 vai daqui, né? Mais 1,60. Ok? Opa, não marquei essa daqui. Tem uma portinha aqui, né? Essa porta é de 80, porque ela é pro lado externo, né? É importante as portas que dão acesso à edificação serem maiores. Por vezes a gente encontra a porta até de 90. Por quê, pessoal? Para passar meus equipamentos, né? Para passar minha geladeira, para passar minha cama, né? Na hora que a gente vai fazer a mudança. A gente tá tão acostumado a ver as coisas já prontinhas, mas a gente não pensa, né, na hora que aqueles objetos vão entrar na edificação, por onde que eles vão passar. Então, é super importante a gente ter essas portas de acesso numa dimensão maior, né? Então, aqui é o posicionamento de uma porta, depois a gente tem a porta da cozinha, a porta do banheiro e a porta dos dormitórios. Todas elas, eu falei que a gente tem uma bonequinha aí, né, de 10 centímetros. Então, sempre marcando 10 centímetros para começar a minha porta,
Mostrei o detalhe para vocês, na verdade a gente tem todo um detalhamento, né, de batente, que são 5 centímetros de batente, a dimensão da folha da porta, que ela tem 3 centímetros de largura e o comprimento da porta, né, mas hoje a gente vai focar apenas no traçado das paredes, tá bem? A gente tem aqui a portinha do banheiro, é a única porta que eu posicionei para vocês de uma dimensão menor, 70 centímetros. A do dormitório, ela até começa na mesma posição, né? Ela começa aqui na frente aos 10 centímetros, mas ela tem 80 centímetros de largura, né? O quarto é bem importante, a gente, né, tem cama, tem guarda-roupa para colocar aí dentro, né? Não pode ser um espaço muito apertado, um espaço muito estrangulado aí para passar meus móveis, para passar os objetos, tá? E aqui a gente tá marcando então o posicionamento dessas portas. A porta do banheiro aqui ficou um pouquinho menor, até porque os objetos que vão entrar no banheiro, eles entraram já no momento da construção, né? Aí a gente não tem essa dificuldade. Essa parte aqui, ó, ela vai sumir, né? Inclusive eu preciso prolongar essa linha aqui, ó. Porque aqui é uma passagem, aqui é um rolzinho, né? E aí faltou posicionar esta porta. Então, vamos lá. Ela vai ter 80 centímetros. Esse corredor, então, pessoal, 1 metro, tá? Daqui até aqui 1 metro. 15 centímetros, porque é uma parede interna. E aqui, teoricamente, é o que sobrou, né? Mas o que sobrou vai dar aí 1,70. Então, deixa eu posicionar a minha portinha aqui. R$10 centímetros, 80, e vai sobrar 10 centímetros do outro lado, né? Ela tá bem centralizada, essa porta, tá bem? Então, vou colocar lá de novo o meu esquadro. É importante, pessoal, que o esquadro de vocês esteja bem limpinho, tá? Limpa sempre os instrumentos, né, de desenho antes de começar a traçar, para que a folha não fique suja, o desenho fique feio, né? Ok que minha prancheta aqui, né, por baixo, ela já tá bem velhinha, né, tá bem gasta, mal utilizada, né? Foi rabiscada, mas ela tá limpa, eu limpei ela não tá com poeira, ela não vai ter resquícios, né, de grafite que vai sujar o meu desenho, tá? Então, olha só, pessoal, aqui tá a malha, tá bom? Aqui tá a malha da minha parede, e aí sim eu posso vir com a minha grafite, né, 09. Então, olha só, grafite 09, né? E ir traçando exatamente aonde eu tenho a minha alvenaria, tá? Pessoal, antes de reforçar as minhas linhas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha borracha, tá? Tô sem minha borracha de desenho técnico aqui, vou usar a borracha comum. E eu vou apagar esses excessos aqui, né? Olha só, né? Essas linhas aqui, né, que estão em excesso, eu vou apagar para que depois o desenho fique mais limpo. Vocês devem ter comprado também, né, tava sugerido lá no material técnico de vocês, um objeto muito útil que se chama mata-gato, né? Adoro mata-gato, porque ele deixa o desenho bem mais limpo. Como eu vou reforçar as linhas depois, então se eu apagar, né, alguns encontros de linhas aqui, não tem problema, na hora que eu estiver traçando eu consigo fazê-las novamente, né? Então é isso que eu tô fazendo, eu vou deixar, olha, eu vou limpando essas partezinhas aqui, né, tudo que ficou em excesso, para que fique mais fácil. Se eu passar primeiro o 09 para depois fazer essa limpeza, né, desses detalhezinhos aqui, eu vou ter muito mais trabalho, né? Olha aqui minha linha, quando eu fiz, né, até por conta da visualização por cima do vídeo aqui, né, da minha câmera, ela ficou um pouco duplicada. Preciso tomar bastante atenção na hora de reforçar ela com 09 para ficar exatamente em cima dela. Então, preciso tomar bastante atenção para que a linha fique exatamente acima dela, tá bem? Então, vou aqui, ó, apagar meus encontrinhos de linhas, né? Pra ficar mais limpo o desenho, ó. Aqui no meu corredor, né? Eu sei que não vai ter parede nesse momento.
As portas também, né? Posso apagar esse vãozinho das portas. As janelas não precisa, porque a janela a gente tem a linha, né, do peitoril, que vai estar ali marcada naquela posição. Mas as demais eu já vou deixar limpinho para ficar mais fácil, né? Na hora de eu reforçar o meu desenho, ele já vem ficando mais limpo. Todos esses encontros, pessoal, né? Esse encontro aqui, ó, né? Esse encontro de parede, a gente sempre tem como um elemento único. Lembra que eu mostrei para vocês lá do SketchUp, né? A gente tem essa junção, né, das informações, como se fosse um único elemento. A parede é sempre um elemento único, falei para vocês. E é por isso, né? Porque nesses momentos aqui, ó, os encontros entre paredes, eu não vou ter uma linha para cá e outra linha para lá. Não, os elementos eles estão juntos. E aqui eu comi bola, né, pessoal? Porque aqui vai ser o meu pilarzinho. Mas não tem problema, eu consigo fazer ele de novo, né? O que mais eu preciso apagar? Uma portinha do dormitório aqui. Inclusive apagar bem as minhas linhas que eu usei, ó, os pontinhos, tinha uns pontinhos aqui marcando a porta. Vou apagar isso daqui. Deixar o desenho já um pouco mais limpinho. E o ideal também não é ficar passando a mão, né? É usar o nosso bigode aí, uma escovinha, pra gente poder deixar o desenho mais limpo, né? Tecnicamente, o desenho daquele, o nome daquela vassourinha, assim, antigamente se falava bigode, tá? Então, olha só, já dei uma bela limpada no desenho, deixei os encontros mais limpos, ó, faltou mais um encontrinho aqui, né? Então, os encontros das minhas alvenarias, acho que agora eles estão mais limpinhos. E aí, eu vou reforçar com a minha 09. É importante a gente lembrar, pessoal, que na hora de traçar a 09, eu não devo firmar ela. Deixa eu pegar uma folha qualquer aqui pra mostrar pra vocês, né? Se eu pegar a 09, né? Ó, tá aqui. Né? Ela tem esse cantinho assim que, a grosso modo, o grafite dela é dessa maneira. Se eu simplesmente pegar ela do começo ao fim de um único jeito, esse tanto aqui, ó, tá bem mais fino que esse, né? Acho que dá bem pra vocês perceberem isso, não? Então, eu tenho que tomar cuidado pra ir meio que girando, né, a minha lapiseira, né? E fazendo esse movimento aqui na mão, né? Eu vou girando ela pra ela ficar, né, de uma maneira mais uniforme. Agora eu vou reforçar. Vou ter que puxar o desenho um pouco mais pra mim aqui, pessoal, porque senão pode não sair muito interessante se eu só olhar pela câmera. Então, pessoal, esse é o resultado do desenho das paredes, né?
Então, vamos lembrar lá, né? Primeiro fui traçando tudo em 03, fiz todas as medidas, tudo bonitinho, posicionei, né, portas e janelas, e aí vim com a 09 para fazer todo o traçado, né, das alvenarias, tá bem? A gente tem ainda que posicionar, que desenhar as portas e janelas. Eu não vou fazer isso passo a passo com vocês. Vocês vão desenhar, né, as portas e janelas conforme as orientações que foi dada lá no vídeo, né? Então prestem atenção, né, as medidas que tem aqui. A gente vai ter duas linhas aqui de esquadrias, né? A gente tem 10 centímetros, 5 e 10, né, essa distância, qual é a dimensão da porta. O arco vocês vão fazer com um bolômetro, né, aquele gabarito de círculos. Então, se a porta ela vai ter 80 aqui, ó, vocês vão ter que verificar que o arco ele vai ter que pegar 80 e 80. Imagina que o centro da circunferência ele vai estar aqui nesse cantinho, né? Vocês podem fazer com o compasso também, né? Então, pega o compasso, a ponta seca aqui, e aí vocês vão fazer o arco, tá? Mas eu quero que vocês observem, a intenção de eu traçar tudo isso para vocês nesse vídeo é para vocês verificarem como o desenho ele ganha vida, né? Como ele ressalta a hora que a gente usa as espessuras de linhas adequadas, né? E como a gente tem que tomar cuidado para não borrar o desenho, né? Aqui, por exemplo, ó, eu passei a linha, né, direto, aí depois quando eu apago já não fica muito bem feito, né? Eu precisaria usar o que? O meu mata-gato. Tô sem meu mata-gato aqui, hein, pessoal? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que o desenho não fique poluído, não fique sujo, né? Prestem bastante atenção, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima.